Fala galera, como é que vocês estão? Eu sou Alexandre Esteves e estou aqui para falar de mais um anime da temporada. Yay, animes! Nessa temporada de agora de outubro não teve tantos títulos relevantes assim, mas teve um que chamou a atenção não só nessa temporada como pro ano inteiro. E que é o melhor anime do ano, como muitos dizem. Esse anime é Senshun Butayaro Bunny Girl Senpai... Bunny Girl. As pessoas estavam elogiando demais a qualidade desse anime, inclusive comparando ele a Monogatari. E eu falei, cacete, Monogatari em 2018? Não que não tenha Monogatari em 2018, mas tipo assim, um anime que é parecido com Monogatari no final da temporada, eu não esperava por isso. Foi isso que eu quis dizer, entendeu? E esse parece um daqueles títulos que por mais que as pessoas discordem um pouquinho, sabe, todo mundo gosta bastante e eu vou dar pelo menos uma nota 8. E pô, fui vendo maior empolgação e é uma bosta. Não tem essa de segurar o vídeo e... Não, é uma bosta. Se você não quer ver eu falando mal, vai embora. É isso. Antes de mais nada, eu vou contar minha experiência com o anime, então sim, vai ter bastante spoiler, mas... tanto faz, o anime é ruim. Spoiler só importa quando o anime é bom, tá ligado? Se não gosta, foda-se. Antes de falar sobre como o anime começa e se desenvolve, eu gostaria de dizer que Bunny Girl é um puta clickbait. A Bunny Girl, a menina de coelhinha. Porque não existe nenhum motivo plausível pra ela usar aquela roupa. Muito menos se é algo relevante o suficiente pra estar no título e na capa do anime. Então assim, é só pra chamar sua atenção, é de graça, é exatamente isso. Poxa, as pessoas não me veem na rua, eu tenho que chamar a atenção delas pra ver se elas estão me reconhecendo. Qual é a melhor forma de fazer isso? Dançar? Gritar pela rua? Não, vou comprar uma roupa sexy de coelhinha pra usar. Com certeza é a maneira mais prática de fazer isso. Bom, vamos lá. Começando o anime, ele já trata sobre a síndrome da adolescência, que é uma espécie de caso meio sobrenatural que acontece interligado com a emoção dos jovens e causa uma parada meio aleatória e distorce a realidade. A primeira menina começa a ser apagada, ninguém lembra dela, ninguém vê ela, e eu achava muito bizarro como isso acontecia, o anime não tinha contextualizado a forma como aquilo acontece, mas tudo bem, sabe, o anime tá no início, ele vai explicar isso mais pra frente. Então vamos ver como é que vai se desenrolar. Os primeiros episódios são focados nessa situação e no carinha ajudando ela e desenvolve um romance entre eles. E eu estava adorando muito, porque eles são muito legais, os dois personagens são muito legais. E eu gostei muito de como o anime estava desenvolvendo um romance ali, sem ser aquela coisa, ai, mas eu gosto dele, mas não posso falar pra ele. É um desenvolvimento espontâneo, normal, maduro de certa forma, eles são sinceros e entendem um ao outro, não é essa coisa toda infantil. Mas ao mesmo tempo eles são jovens e são sarcásticos o tempo inteiro. O anime respeita a sua inteligência, ele não precisa deixar, tipo assim, explícito, caralho, eu gosto dele, mas a gente não pode ficar junto, pra você perceber que tá sendo desenvolvido um romance ali. Eles se tratam de forma casual, usando ironia. Então, tipo, é muito legal a forma como eles se relacionam, os diálogos deles são muito maneiros. E o romance é desenvolvido de certa forma desse jeito. Então tava muito maneiro, eu tava gostando muito disso. E ele ajudando a resolver o problema dela, um draminha ali, bacana. Aí o anime chegou no episódio 3, onde ele vai lá, grita tudo e resolve o problema. O anime nem contextualizou o problema, eu achei que ele ia explicar direitinho, mas não, ele só inventou um problema aleatório porque precisava. E ele não só resolveu esse problema de forma ridícula, sem sentido e fácil, como ele fez os personagens magicamente descobrirem isso. Eu achei que era uma cena muito emocionante, que ele só tava expondo os sentimentos dele, tá ligado? E meio que registrando a presença dela no mundo, mesmo que as pessoas não lembrassem dela, ia ser um negócio bonito, sabe? E aí, mesmo que funcionasse de uma forma ridícula, eles fossem se surpreender com isso, caralho, deu certo, que bacana. Não. Funcionou e eles ficaram tipo, legal. Tipo assim, eles sabiam que ia funcionar. Por que não fizeram isso antes, assim? Do nada isso, como é que eles chegaram nessa conclusão, velho? Por que isso era um problema pra início de conversa? Sério, tudo nisso é errado. O fato disso acontecer, o fato deles saberem disso e o fato disso funcionar. Sério, assim, foi nesse momento que começou o desastre. Essa síndrome da adolescência, eu achei que ia ser um negócio meio aleatório no início e eles iam contextualizando depois. Mas não, é exatamente aquilo. Foda-se. Cara, esse é um dos elementos de enredo mais preguiçosos que eu já vi na minha vida. Porque o cara não tenta contextualizar nem um pouco a forma como aquilo acontece. Não tô dizendo que toda obra tem que explicar como funciona todo o sobrenatural ou dizer a origem dos poderes. Não precisa. Só que geralmente isso é feito de uma forma certa. Por exemplo, num universo que tem poderes e você não explica como que aqueles poderes se desencadeam na sociedade, é um mundo onde aquele poder existe e aquele universo é afetado pela existência desse sobrenatural doido. Aquele mundo existe em volta, né, é um mundo alternativo, existe em volta daquilo. Ou então pode ser um mundo muito parecido com o nosso e esses poderes são escondidos e eles tentam manter isso longe da sociedade, mas existe um grupo de pessoas, existe um desenvolvimento no universo pelo fato daquela coisa existir. Por exemplo, o livro do Vinícius é assim, não existe uma explicação de onde vem os poderes, aquele mundo tem isso, mas o mundo é afetado pela existência dessa coisa, ela sendo pública ou não.
Ou então existe o caso do anime escrachadão ridículo que tem porque sim e funciona, foda-se. Mas não é o caso do Bunny Girl porque ele é meio drama, meio sério. E em Bunny Girl, existe uma síndrome que afeta a realidade e mexe com o sobrenatural pela insegurança dos adolescentes. A instabilidade emocional dos jovens faz acontecer essas porras bizarras. Como é que o mundo não é um caos assim? Porque tudo que adolescente faz é sofrer emocionalmente. Então assim, como que o mundo não é um caos, ou ao menos as pessoas têm ciência disso e sabem usar isso e é uma coisa normal. Ah, o cara tá com a síndrome da adolescência, vamos ver como é que resolve esse tipo tal. Não. Só as garotas específicas, que é amiga do carinha, em ordem, né? Nunca todas de uma vez, vão aparecendo esses problemas e ele vai resolvendo, assim, né? Completamente plausível. E nem ao menos ter uma origem preguiçosa, mas ter um desenvolvimento bom com aquilo. Não, por exemplo, Monogatari, que o pessoal compara, é um negócio meio o cai pega, meio foda-se, mas o desenvolvimento daquilo, a forma como aquilo é construído é muito interessante. O emocional da pessoa é relacionado com aquilo, e a forma como aquilo é desenvolvido, construído, resolvido, é muito mais inteligente, muito mais bem feito, e é muito mais plausível de existir. Por exemplo, é muito fácil você pensar que existem vários casos no mundo, várias pessoas que têm umas paradas daquela, e nem por isso o mundo é um caos. Existem registros de casos sobrenaturais acontecendo, ou coisas não definidas na sociedade, mas são umas coisas sutis, porque é assim que os casos funcionam. A mina perde peso, a outra vira um gato. Em Bunny Girl, a existência das pessoas some, o tempo reinicia, então assim, é um nível catastrófico muito maior, e que não seria possível o mundo estar pacífico e as pessoas não conhecerem essa situação do jeito que Bunny Girl faz. Então assim, realmente esse negócio de síndrome da adolescência é muito foda-se, é jogado porque precisa ter um problema e dane-se. É nem um pouquinho construído, de nenhum jeito que eu consigo olhar pra isso, em nenhum critério que eu consigo usar pra jogar isso, ele funciona. Ele é errado de todas as maneiras, ele é objetivamente ruim. Então já começou aí, né? No início eu achei que isso ia ser desenvolvido, mas não. Nesse momento eu percebi que era isso mesmo. Mas ok, o anime não é um lixo automaticamente por causa disso. Eu estou criticando e falando como esse elemento é ruim, mas isso não faz com que o anime seja um lixo automaticamente. É um problema, mas tudo bem, o anime, né, como eu falei, o relacionamento deles é muito legal, os protagonistas são muito bacanas, e agora meio que ela ficou, né, existindo de novo, vamos ver como desenvolve o relacionamento deles agora que ela voltou, né, a existir, vamos dizer assim. E no episódio seguinte começa um novo arco. E o anime começou a desenvolver uma outra menina, que não era a principal, e começou a dar uma certa atenção pra ela, e eu não entendi direito o que o anime queria fazer. Mas aí surgiu o problema. Começou a reiniciar o dia e ficou em looping. E aí o protagonista foi falar com a menina de óculos lá. E essa mina, meu Deus, ela é um problema, assim, ela é um erro no anime. Essa personagem só existe por pura conveniência. Ela só tá lá pro protagonista ter informação pra ele poder agir em cima daquilo. Porque não tem como ele entender aqueles acontecimentos bizarros que estão acontecendo, então ele precisa de uma explicação e existe aquela personagem só pra isso. Mesmo que ela fosse ridiculamente inteligente, super acima da média, assim, conhecesse super de física e tudo mais, ainda não tinha como ela ter contexto suficiente pra saber explicar o que tá acontecendo. O cara chega pra ela, explica o problema e ela vem com não, isso aí muito provavelmente tem a ver com a relatividade atômica de quando as partículas se dividem, causando um aumento exponencial no desenvolvimento das células temporais. Ah, legal. E assim, ela é inteligente o suficiente pra saber explicar o problema e passar pra ele qualquer informação que ele possa usar, mas não o suficiente pra saber como resolver o problema. É exatamente na medida que o anime precisa pro protagonista ter a informação necessária sem que ela entregue o problema. Assim, lembra que eu falei que o anime respeitava o espectador com aquele desenvolvimento de romance legal, que não era escrachado, não era óbvio e deixava você apreciar e digerir a parada? Foi pro caralho, o anime agora te trata como um idiota que engoliu uma porra dessa. Ela vem com uma explicação fodida desse jeito, exatamente na medida pro anime funcionar, e toma aí, engole. Foda-se. O anime não escondeu nem o estereótipo da personagem, sabe? Ela usa óculos, é meio antissocial, meio fechada, e usa jaleco e tá sempre lá estudando a porra da química, da física, sei lá, o clube dela lá. Assim, é o estereótipo completo, não só é uma falha no enredo, uma puta conveniência gigantesca, como ela ainda tá dentro do estereótipo pra deixar tudo mais óbvio. Cara, dá pra ver exatamente como esse anime trabalha, tá ligado? É muito transparente a manipulação do autor por trás do enredo. Sério, a Futaba é um erro de plot, ela é uma conveniência em forma de personagem, jogada na sua cara e te tratando como idiota, achando que você não ia perceber o quanto que ela tá manipulando a história na sua cara. É ridículo como a história faz isso, cara. E isso também relaciona com o problema da síndrome lá que eu falei, que é tudo mal construído. Porque, como eu disse, aquela síndrome é um negócio que não é de conhecimento geral, mas só a Futaba, sem embasamento nenhum, sabe dessa bosta. A síndrome não é uma coisa popular. Olha aí uma forma, inclusive, interessante de resolver isso. Lembra que eu falei como que essa síndrome, se funcionasse desse jeito que o anime mostra, seria uma parada que acontece mesmo e as pessoas conheceriam? Pronto, fazia como que fosse uma coisa conhecida, acontece mesmo,
E por isso a Futaba tem conhecimento e embasamento sobre essas coisas e ajuda o protagonista a resolver. Seria meio forçadinho, porque se essa fosse uma coisa comum, era só ir num médico, sei lá, ou que seja equivalente disso nesse mundo, e ele ajudaria a resolver já que seria uma coisa comum? Seria, mas já funcionaria, tá ligado? Dava pra arranjar uma desculpinha fácil de engolir pra burlar esse lado e fazer ser plausível a Futaba ter conhecimento sobre essas porra pra ajudar. Pronto, resolveu já um problema muito grande no anime. Olha aí. Então assim, a construção de quase tudo em Bunny Girl é porca. E tem Buta no título do anime, não tem Buta Yaro? Então, o Buta do título faz muito mais sentido do que o Bunny Girl. Assim, pra você ver. Bom, agora o protagonista está envolvido com o problema da outra garota lá de cabelo curtinho, já falou com a Futaba, já tem as informações que precisa, agora vamos tentar achar, né, a fonte do problema, que é a menina. E ele acha ela assim, num piscar de olhos, sabe? Eu acho que isso seria um negócio completamente perdoável se o anime estivesse fazendo tudo certo, mas como ele tá jogando conveniência na nossa cara o tempo todo, eu acho que isso só foi mais uma, sinceramente. Mas assim, tudo bem, pelo menos o anime não tá usando uns clichês ridículos assim na nossa cara. O clichêzinho do cara caindo em cima da mina pra parecer que eles estavam se pegando quando a namorada entra e vê. Quando eu achava que não tinha como piorar. Essa cena ela não só foi estúpida por cair no clichêzinho ridículo, como ela foi uma puta conveniência, porque pra desenvolver a situação, a menininha tinha que burlar o problema do cara querendo sair com ela. Então essa foi a forma que o anime arranjou, do cara parar de encher o saco da menininha. Então assim, muito bom. E por sinal, esse era o problema. A menina estava reiniciando o mundo porque ela estava envolvida numa situação complicada lá. E aquele problema da síndrome que eu falei que é um negócio super mal construído, consegue ficar pior a cada problema que acontece. Porque agora a gente tem uma mina que enquanto ela estiver insatisfeita, ela reinicia o mundo. Assim, puta merda, é literalmente isso. A Futaba fala aqui inconscientemente, mas ela joga os dados, né, pra tentar de novo aquele momento, até ela sair com resultado satisfatório. Então assim, é exatamente isso. Enquanto a mina não tá feliz, ela reinicia o mundo. Assim, o bagulho não é só mal construído, como a forma que ele afeta o mundo de forma catastrófica fica cada vez pior e mais idiota. E pra piorar, calma que piora, apenas o protagonista foi envolvido com esse problema. Ninguém sabe que o mundo reinicia, só ele. Na outra lá da Mai, beleza só ele lembrar dela, porque ele provavelmente era a pessoa mais próxima dela ali, eles estavam, né, desenvolvendo um relacionamento, e ele não tinha dormido ainda e tal, então lembrou fraquinho dela, até vai, tá ligado? Agora esse, a menina ela nem tava apaixonada por ele ainda, nem tinha essa coisa de, é porque é ele que ela gosta, não. Ele só percebia isso porque ele precisava saber, tá ligado? Bunny Girl é lotado de conveniência ridícula pra história funcionar, cara. Muitas vezes a história precisa de um ponto pra fazer as coisas funcionarem. Isso é normal de narrativa. Só que o que você faz? Você pega esse ponto, você trabalha ele, contextualiza, encaixa ele na história, tenta sempre incrementar as paradas que você precisa na história dentro da história, pra que ele tenha mais funções além daquilo, e ele faça parte do enredo como um todo. Não é um negócio que você precisa que aconteça, você bota cru e pronto. Não funciona assim, velho. Tudo bem, o anime não terminou, então vai que no último episódio explicam por que isso tudo interagiu com ele, caralho, plot twist, faz tudo muito sentido? Pode. Mas eu duvido, né? Enfim, nesse arco o protagonista tá se relacionando com essa menina de cabelo curto e o mundo começa a reiniciar de novo porque a menina começou a se apaixonar por ele e ela tava insatisfeita com o fim do namoro falso que eles estavam fingindo lá. E é como eu falei, enquanto essa menina estiver insatisfeita, o mundo reinicia. É assim, muito bom isso, cara, eu achei incrível. E quando revela, né, quando mostra que a menina tá interessada nele e ela começou a gostar dele, mano, no início eu elogiei novamente o anime que ele desenvolveu um romance legal, não era clichêzinho, não era aquela coisinha sem graça, mas agora ele caiu no clichêzinho da segunda menina gostando dele, e essa segunda menina é mais infantil, menorzinha, mas tipo, eu gosto de você e queria ficar com você, mas não dá porque ele tá com a outra menina que é mais madura, que é mais desenvolvida com ele. Cara, quantas vezes eu já vi isso, velho? E é isso, o anime caiu nesse clichêzinho, foi. E aí resolvida a situação. Pronto, ele conversou, foi na base do diálogo, fez a mina se satisfazer, aceitar aquele sentimento e pronto, o mundo seguiu. E agora, gente, vem o terceiro arco. E é aí que eu percebi como é que o anime funcionava. Porque apareceu um problema sobrenatural relacionado com o emocional da menina, aí ele foi falar com a Futaba passou as informações suficientes que ele precisava, mas não o suficiente para resolver o problema. Ele começou a conversar, a achar o problema ali, o ponto emocional em que estava causando aquela deturpação na realidade. Aí tem aquele draminha, ajeitou os sentimentos e pronto, resolveu. Exatamente igual nos outros dois. Foi aí que eu percebi que o anime não ia desenvolver relacionamentos dos dois lá protagonistas, que é o que eu queria quando eu vi os primeiros episódios. Não, o anime não era sobre isso. Agora, a partir de agora, oficialmente, aquela protagonista é uma personagem secundária e o relacionamento deles não vai ser desenvolvido, não vai focar neles em momento algum, porque o anime se baseia em arquinhos
ridiculamente repetitivos acontecendo de probleminhas emocionais que estão afetando a realidade cada hora com a menina. E eles funcionam exatamente da mesma maneira. Todos. Alguma menina tá triste e isso tá fudendo a realidade, aí ele quer ajudar, ele fala com a Futaba magicamente entende todo o problema e passa pra ele o que ele precisa, ele vai lá, desenvolve o draminha e é tudo sempre dentro do emocional, ajeitou o emocional do personagem depois de fazer uma coisinha ali de drama, resolveu, pronto, próximo. É isso. Todos eles são assim. A minha experiência com esse anime, ela foi só assim, ó, ela começou uma nota 8, aqueles 2 primeiros episódios, era muito legal porque eu achei que ia ser sobre o romance deles. Ela só caiu. Ela não tem um pontinho que ela só desce. Cada hora é um problema novo. Começou com um problema da construção do próprio bagulho, da própria proposta que é muito quebrada. Aí foi pra conveniência, aí foi pra clichê, agora repetição. O anime só tropeça pra baixo, ele só cai. Tropeça pra cima é complicado, né? Mas ele só se fode. E dessa vez o problema foi na Futaba, na própria Futaba. E ela tem 2. Ela ficou triste e viraram 2. É muito incrível, é muito construído essa síndrome da adolescência, velho. É incrível. Eu queria que vocês parassem pra refletir sobre aquilo que eu falei. A instabilidade emocional de adolescentes fez com que uma mina perdesse a existência, a outra resetasse o mundo, a outra virasse 2. Pensa como o mundo de Bunny Girl seria se não fosse ridiculamente conveniente o anime só funcionar do jeito que ele precisa. E cara, o desenvolvimento desses problemas é tão maçante, velho. Aqui já é um pouco mais de opinião mesmo. Eu acho que vocês podem gostar de como os problemas são resolvidos. Eu acho que é uma forma de gostar desse anime. Eu acho que mesmo com todos esses defeitos ainda dá pra você apreciar o anime se você gostar de como eles são resolvidos. Mas comigo não funcionou, cara, é muito chato, é repetitivo, é maçante, é arrastado. Então, tipo, ele tem um dos piores ritmos que existe. Porque se ele fosse uma bosta, eu gosto de anime que são sinceros, tá ligado? Ele pode ser um lixo, mas ele é sincero, olha só, eu sou um lixo. Ele já mostra que ele é um lixo no primeiro episódio, que aí você já dropa logo, não perde seu tempo. Mas esse anime que tem uma proposta boa, que começa bem e vai caindo pra cacete até o final, esses são os piores. Esses são os piores, porque você perde tempo pra cacete vendo eles pra descobrir que é um lixo. Ah, e a irmã dele é um saco do caralho. Falando de clichê, a irmã dele é aquele estereótipo de irmãzinha clichê de Oni-chan, super irreal, ridículo e irritante pra cacete. E eu não achei muito contexto pra falar sobre isso no meio do bagulho, então eu tô enfiando aqui mesmo. É um saco, a irmã dele enche o saco também. Um anime que eu achei que não seria nem um pouco clichê e trataria muito bem um romance de forma diferente, não. Ele tem todos os clichês possíveis, ele joga tudo na tua cara depois. Meu Deus do céu. E como eu disse, o anime não é sobre o romance deles, a Mai virou super secundária e mal aparece e mal desenvolve eles. E aí o anime tem pouquíssimos momentos em que eles ficam juntos e que dá um gostinho daquilo que eu gostei no início do anime. E até isso o anime conseguiu estragar. No meio desse arco da Futaba tem um momento fofinho que eles estão deitados de noite, né, juntos. E como eu falei, eles são sagazes e irônicos o tempo todo assim, mas eles são maduros, sabe? Eles se tratam com honestidade, com respeito. E eles estão conversando sobre desenvolver o relacionamento deles pra um nível, né, acima, pra ser uma coisa mais sensual. E ela aceita isso de boa, tá ligado? Não é aquela coisa, ai não, mas vai tomar no seu cu, tá ligado? Eles são maduros, isso é muito legal. E o anime tava desenvolvendo isso, sabe? Eles estavam conversando sobre isso, achei maneiro. Só que ainda não tinha rolado nenhum beijo entre eles. E nessa cena, eles vão se beijar. Eu falei, que da hora, eles estão falando sobre sexo, eles vão se beijar, que legal. Eles batem a testa quando vão se beijar e quebra o clima. E eles não tentam de novo. Eles batem a testa e desistem do beijo. Cortou o beijo. Foi isso que aconteceu. Aconteceu isso. Assim. Melhor anime do ano, galera. É isso aí mesmo. Nota 10 de Bunny Girl incrível. Meu Deus do céu. Puta que pariu. Mano, eu tento ser bem passivo, bem tranquilo quando eu vou falar das paradas, pra não tentar também ofender todo mundo que gosta do bagulho. Só que tem hora que não dá, velho. Tem hora que não dá. Olha essas merda, velho. Que porra é essa, mano? Que anime ruim. Se bem que vocês gostam pra cacete da porra, né, seus viados? Vocês só gostam de eu falando mal das coisas mesmo. E o que me deixa puto, cara, é que Bunny Girl não é só um lixo, sabe? Ele podia ser um lixo, pronto, eu dou prova, acabou. Mas não, ele é um anime que tem todos os recursos pra fazer uma parada foda. Poderia ser muito interessante, mas ele consegue jogar tudo no lixo, cara. Ele vai jogando as coisas no lixo aos poucos. Ele podia ser todo esse lixo que ele vem a ser desde o início. Pronto, acabou, eu não ia reclamar, não ia ter ódio do anime, só ia dropar, acabou, o anime é ruim, pronto, foda-se. Mas não, ele começa sendo uma parada, pô, interessante, parece que vai desenvolver um negócio legal e vai matando aos poucos. Cada vez, ele tem vários elementos muito legais, ele vai atirando de um, cada episódio ele atira de um em um. Ele vai devagar, ele vai te torturando, sabe? Parece que ele faz de propósito, eu acho que o autor de Bunny Girl fez de propósito. Cara, isso é muito ruim, sério, isso é bem escroto, velho. Enfim, resolveram esse arco da Futaba exatamente como resolveram todos os outros. E olha só quem diria, teve um outro problema no emocional de outra menina que mudou a realidade e eles têm que resolver o problema. E por enquanto é isso, o anime não acabou, o último episódio que saiu foi esse, introduzindo esse problema que a irmã da Mai lá trocou de corpo com ela e parou aí. Alexandre, você não podia pelo menos esperar o anime terminar pra falar essas coisas todas? Precisa. Na moral, precisa.
Mano, dá pra saber facinho como é que isso vai se desenvolver, cara, é igual aos outros. Ele vai falar com a Futaba vai falar sobre a construção do universo no momento pra que aquilo esteja acontecendo, mas não o suficiente pra resolver o problema. Ele vai interagir com elas, vai descobrir algum mal-entendido, algum ressentimento, algum ciúme, alguma coisa que emocional que elas têm ali uma com a outra. Aí vai desenvolver o draminha, elas vão se entender, vai corrigir esse probleminha no emocional delas e vai resolver a situação, pronto. E ainda vai ter episódio pra mais um último arco, que provavelmente vai ser daquela mina de cabelo azul, porque ela ainda não teve muita atenção. E esse arco vai se desenvolver exatamente igual aos outros, só que ele vai ser um pouquinho mais especial, ele vai ser um pouquinho mais fortinho, porque deve mexer com o protagonista. Aquela garota tem relação com o protagonista, então vai mexer um pouco com ele também, então vai ser um pouquinho mais emocionante pra dar aquela encerrada no anime. E vai acabar, é isso, é o que eu deduzo, não deve ser muito diferente disso, mano. Foda-se, não precisa terminar essa porra pra fazer um vídeo. Então assim, eu realmente não entendo da onde o pessoal vê tanta qualidade em Bunny Girl. Pra mim ele não é só chato, ele é objetivamente ruim. Eu falei muito aqui sobre como ele trabalha errado várias coisas. Então não tem nenhum problema você gostar, não tem problema as pessoas gostarem disso, sabe? Gosto, foda-se, cada um tem o seu. Só que assim, ele é objetivamente ruim. E as pessoas comparam ele com Monogatari, velho. Tudo bem, ele tem uma semelhança do Monogatari porque a proposta dele é parte da proposta do Monogatari. Tudo bem, mas caralho, quando as pessoas comparavam com o Monogatari, eu achei que ele ia ter as mesmas qualidades de Monogatari, né? Quando eu tô tentando elogiar algo comparando ele com outra coisa boa, você espera que essa parada, né, tenha as qualidades que a outra parada tem. Mas não, ele tem um pedaço da proposta e é isso, ele executa tudo mal, é um lixo. Então assim, gente, desculpa, Bunny Girl é muito ruim e sem dúvida tá nos piores do ano pra mim. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, mesmo que você goste do anime. A gente tá aqui pra debater, apesar de eu ter ficado puto particularmente com esse anime. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo até agora. Se você ainda não me segue no Twitter, segue lá que você vai ver muita coisa legal. Não vai não, mas me segue lá do mesmo jeito. Me ajuda no Padrim se você puder. O YouTube realmente não recompensa todo o trabalho que a gente tem pra viver de YouTube, não dá. Então, né, a galera do Padrim me ajuda. Muito obrigado a todo mundo que aqui é padrinho, que me ajuda no Padrim. Se você quiser ser, tá aí o link na descrição. Então é isso, galera. Eu fico por aqui. Beijão pra todo mundo. Até o próximo vídeo. Valeu!